Olá, Psi, tudo bom? Psicóloga e terapeuta. Se você é nova aqui no canal, meu nome é Luciane Mello e eu ajudo você a acelerar a sua carreira profissional e conseguir aí lotar a sua agenda, viver da psicologia clínica, sem depender do boca a boca e sem ficar aí passando horas na internet. E a dica de hoje, Hoje nós vamos conversar sobre três dicas, três coisas que você pode fazer para você realmente encantar os seus pacientes. E quando a gente encanta o paciente, o que a gente faz? A gente fideliza os pacientes. E quando a gente começa a fidelizar pacientes, o que a gente começa a fazer com a nossa carreira? A gente começa a acelerar esse processo, né? Então, hoje eu vou falar sobre essas três coisas que eu aplico no meu consultório e que ajuda muito na fidelização. Existe um momento na minha carreira da psicologia clínica que eu tive uma virada de chave. E qual foi essa virada de chave? Foi abandonar os métodos tradicionais que eu aprendi, né? Não abandonar completamente, mas abandonar um pouco aquilo que eu fazia de método tradicional que eu aprendi na psicologia e comecei a aplicar estratégias que eu aprendi fazendo uma formação em coach e que eu aprendi fazendo também na gamificação. E aí a gamificação, quando eu fiz, foi para aplicar a gamificação nos meus treinamentos. Mas logo depois eu pensei que eu poderia usar as estratégias de coach e as estratégias de gamificação para poder fidelizar os meus pacientes, para eles ficarem mais engajados, para eles ficarem motivados. Por quê, gente? Vamos pensar na sessão de 50 minutos. Ali é o set terapêutico. E a gente sabe que dentro daquelas sessões de 50 minutos, você vai aplicar todas as ferramentas que você aprendeu, todas as suas abordagens, todo o seu conhecimento. Mas tem o oi, tem as boas-vindas e tem o tchau, né? Tem esse início, a abertura da sessão e o fechamento da sessão. E a grande coisa que pode fidelizar um paciente é o início da sessão, essa abertura da sessão e esse fechamento. Contando que você é uma excelente profissional dentro do processo da sessão, então a gente vai focar nesses dois momentos, no início e no término da sessão. E quando eu pensei em colocar esses dois requisitos, que é a gamificação e as estratégias de coach, para poder aumentar o engajamento, e percebi que isso não interferia em nada nos resultados dos meus pacientes, muito pelo contrário, isso fez toda a diferença nos meus atendimentos. Então, esse é um vídeo curto que eu quero que você tenha ideias para te ajudar a dar um start, mas se você quer saber mais dicas, se você quer potencializar realmente, você quer acelerar a sua carreira, então se inscreve aqui, dá um like. Se você não deu um like ainda, dá um like porque a gente vai começar e eu vou te explicar como é que eu utilizei esses dois recursos, tá? Então dá um like e se inscreve aqui no canal se você não inscreveu, isso ajuda muito, tá? Me ajuda muito e eu sou muito grata a você por você acabar de fazer isso aqui nesse exato momento. Então vamos lá. Então, nesse início de sessão, qual é a estratégia de coach? Eu vou falar bem resumido aqui, mas você vai fazer isso também. Você vai relembrar o que foi, perguntar, oi, tudo bem? Tem toda aquela questão da educação, como é que foi. E aí, lembra, se você estiver no atendimento presencial, tem aquele processo da acolhida, né? Então, vamos pensar naquele básico que todo mundo já te falou e que você deve ter visto em vários vídeos, que é uma recepção, um chocolate, um café, uma água, um mimo. Mas, Luciane, eu atendo no digital, como é que eu posso fazer isso? Não tem como eu oferecer isso para o meu cliente. Então, qual é o abre alas, a acolhida que você pode dar? Primeiro realmente, na hora que a pessoa chega, falar, oi, tudo bem, como é que você tá? Como é que você passou a semana? E você perguntar para ela como é que ela sentiu, como é que ela evoluiu, como é que ela esteve nessa última semana, né? Teve os pontos e você fazer um link daquilo que vocês conversaram na semana passada. Você refletiu, você conseguiu refletir sobre os pontos, você fez alguma avaliação, você fez algum insight, né? Então, na abertura, você faz esse link. Porque eu percebi, e isso dava muito certo no início da sessão,
Porque muitas vezes a pessoa, ou ela vem muito já atribulada por tudo que ela passou na semana, ou por também vários insights que ela pode ter, ou desanimada também por fazer sessão, por falar. A gente não sabe como o cliente vai chegar. Você não sabe como o seu paciente vai chegar. Então, quando você faz isso, é como se você aquecesse o seu paciente, o seu cliente, para lembrar e relembrar aquilo que ele falou na semana passada. Porque, gente, você é um psicólogo experiente, você sabe que muitas vezes, quando o cliente ele tá tendo dificuldade realmente de olhar para si, ou ele tá já com um processo de querer abandonar o processo terapêutico, ele nem se dá o trabalho de durante a semana parar para poder refletir sobre aquilo que aconteceu. Ou a semana dele foi muito corrida e ele não teve tempo de fazer os trabalhos de casa que você passou. Ele não parou para se olhar entre uma sessão e outra. E isso faz com que ele comece a desistir do processo. Tem todas as teorias. E eu não tô abandonando as teorias, tá? Eu não tô abandonando a teoria. Mas a função desses 5 minutos é como se você não tivesse iniciado a sessão e você vai se dedicar, nem precisa ser 5, tá? Eu tô falando 3. De 3 a 5 minutos você vai se dedicar a isso, a relembrar o que vocês conversaram, a pontuar algumas possibilidades e hipóteses que surgiram e ele olhar e fazer uma avaliação de como foi a semana dele. Então, isso ajuda bastante, porque você pode aí trazer alguns pontos de evolução. Olha, mas então ao longo das semanas isso tá melhorando. Olha, então você não teve tempo, mas pelo que eu estou percebendo, também teve esses progressos. Ou realmente, e aí a pessoa fala, poxa, é mesmo? Nossa, tá funcionando. Porque nem todo mundo consegue observar concretamente as evoluções. Então isso é um processo do coach muito importante, que funciona muito na psicoterapia, porque às vezes a pessoa não consegue linkar uma sessão com a outra, porque pode acontecer de surgir outros assuntos, cada sessão ser uma outra sessão, e se ela não tiver ali uma memória, uma melhora muito pontual, pode ser que ele não perceba a evolução. Então, faz muito bem também para eles conseguirem perceber a evolução que eles fizeram, né? Então, esse é o processo muito interessante de você fazer logo no início da sessão. Você não vai dizer as evoluções, você vai usar as mesmas estratégias da psicoterapia para falar, mas antigamente não era assim, e como que tá agora? Né? Continua sendo do mesmo jeito, conforme a gente falou na semana passada? Você vai fazer as perguntas e vai deixar que ele traga para que você possa clarear. Então, isso é uma estratégia muito interessante. E no final, né? E Luciane, o que você faz no final? No final, eu também sempre fecho fazendo um resumo, né, da sessão. Então nós falamos sobre isso, isso e isso. Você também trouxe isso, isso e isso. E o que você... você tem alguma coisa? O que você achou? Para ela, como se fizesse uma avaliação. É isso mesmo? Você concorda? E às vezes a pessoa fala, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Então, você começa a linkar, né? A pessoa, ela faz mais ou menos porque ela tem muita momento. Esse do final, você sabe que tem que ser bem leve. Eu não consigo depois te dar todos os detalhes sobre isso no final. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado para não causar intervenções terapêuticas. Mas é sempre importante, eu utilizei isso na gamificação, ou de falar assim, vamos supor que a pessoa quer... tem uma melhora específica, ela precisa reduzir a ansiedade, ciúmes, várias coisas. Então, no final, você levanta alguns pontos. Então, nós falamos sobre isso, isso e isso. E aí, se você é do psicólogo que traz lição para casa, então você fala assim, então nessa semana seria interessante você fazer isso, isso e isso, e revisar isso, aquilo. Por quê? Porque na próxima semana nós vamos conversar sobre isso. Então, quando você faz um fechamento e você linka para o outro lado, linka para a próxima semana, a pessoa, ela começa a pensar, olha, eu estou num processo, né? Eu estou num processo. Ela começa a criar uma expectativa para como vai ser a próxima semana. Isso fez toda a diferença. Então, a primeira coisa que eu faço, realmente,
no online é a abertura, depois esse fechamento, né, que eu falei que era 3 coisas que eu faço, e uma terceira coisa que eu faço que também ajuda bastante é oferecer um espaço ou oferecer algumas informações extras, que pode ser um filme, um espaço que eu falo, olha esses filmes, veja o link desses filmes, tem uma lista de filmes que você pode assistir que pode te ajudar, uma lista de livros que também pode ajudar, né, ou às vezes uma lista de lugares de passeios, de lazer, uma lista de meditação, coisas que ela pode acessar, como se fosse um bônus ou como se fosse uma biblioteca. Isso funciona tanto no presencial como no virtual. Isso ajuda bastante para a pessoa falar, poxa, isso é um diferencial seu que você pode aplicar. E que não tem nenhum problema a gente divulgar isso, porque se todos os psicólogos fazerem, só vai melhorar os resultados dos nossos pacientes, não é mesmo? Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado muito dessas dicas. Me conta aqui embaixo se você já fazia alguma dessas 3 dicas. Se não, qual delas você gostou mais? Se você teve alguma dúvida ou você tem algum assunto que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal para você, também coloca aqui embaixo. Vamos conversar, porque eu leio todas as mensagens e esse canal é feito para você, psicólogo, para acelerar a sua carreira. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!